Aqui na escola, a professora Emília Maria Reis, o conceito de equidade norteia as práticas de educação inclusiva. Por isso, é importante que o significado dessa palavra seja compreendido por toda a comunidade escolar. Equidade 1. Consideração em relação ao direito de cada um, independentemente da lei positiva, levando em conta o que se considera justo. 2. Integridade quanto ao proceder, opinar, julgar, equanimidade, igualdade, imparcialidade, justiça, retidão. 3. Disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. É comum que se confunda equidade com igualdade, mas são palavras com significados diferentes. Igualdade é dar as mesmas oportunidades para todas as pessoas, seja qual for a necessidade de cada uma. Já equidade é ajustar as condições para que as diferenças sejam levadas em consideração e assim dar a chance de todos atingirem os objetivos. Se uma criança precisa de mais suporte para desenvolver determinadas habilidades, é direito dela que a escola regular esteja preparada para esta inclusão. O Paulo tem 8 anos e conta com apoio para fazer as tarefas escolares e conseguir prestar atenção nas aulas. O estudante é diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, TEA, nível 1, e transtorno opositivo desafiador, TOD. Por isso, a presença do mediador é fundamental. Paulo, ele iniciou a leitura com 3 anos e 8 meses. Ele sempre teve interesse por letras, né? E sempre teve facilidade de memorizar. Então, ele praticamente aprendeu a ler sozinho. A gente tinha um tapete em casa que tinham as letras. E aí ele pulava saltitando, né? E joguinhos pedagógicos de madeira, de junção de letras, de formar palavras, ele sozinho, ele foi e aprendeu sozinho a ler. O processo de adaptação dele no infantil transcorreu de forma tranquila. No fundamental, teve essa mudança abrupta, né, da educação infantil, que é o brincar, o lazer, para a escola fundamental, que já é o início da alfabetização, e aí a gente encontrou uma resistência aí por parte do Paulo a vir para a escola. A gente percebia que ele não parava dentro da sala, ele era uma criança que tinha crises para vir para a escola. E aí, numa conversa, numa reunião, a direção me chamou, a gente fez uma mesa redonda e conversamos e combinamos, né, a meu pedido, dela colocar ele em outra sala, mesmo que fosse como ouvinte, para a gente ver se a coisa melhorava, né? A professora com quem ele ficou, ela teve um olhar mais humanizado, né? Ela teve manejo, ela conseguiu lidar com essas questões de agitação do Paulo, dos momentos, os rompantes dele. E aí, no final do ano, o Paulo era outra criança. O Paulo ficou extremamente bem adaptado aqui e feliz de vir, de estudar. E isso foi um ganho muito grande, tanto para ele quanto para a gente em família, porque a gente percebe a evolução dele, né? Dessa questão da sociabilidade, da questão da autonomia dele. Hoje ele calça o sapato sozinho, ele se troca sozinho, que ele era bastante resistente em casa, né, a fazer isso. E aqui nessa unidade a gente percebe o carinho, né, o acolhimento e o quanto o Paulo hoje se sente pertencente ao grupo classe dele e à escola. Ele tem modelos positivos aqui e isso está facilitando muito o desenvolvimento integral do meu filho. Paulo, ele precisa de um mediador em algumas situações mais relacionado ao comportamento dele. Então, por exemplo, tem aula de educação física. Quando ele retorna da aula ou se ele perde em algumas situações,
ele precisa de alguém que fique ao lado até ele se acalmar e que ajude ele a se autorregular e converse com ele, explique que todo mundo perde e tem até para ele poder voltar para a sala e fazer as atividades. Ele gosta muito da escola, eu percebo, né? Em relação aos amigos, ele tem bastante amigo na sala. Em relação a mim também, ele é super carinhoso, ele chega, a primeira coisa que ele faz é me abraçar, pergunta como eu tô, e eu pergunto também. Com a mediadora também, ele é extremamente carinhoso. As atividades em si, ele participa, ele gosta muito de atividades que tenham leitura. Quando eu trago um livro novo, ele fica muito, muito encantado. Vamos, ganhamos, então fato, tudo igualzinho, aí como é chato. Fim. Fim. Quando iniciou o ano, o hiperfoco dele era culinária, então ele gostava de tudo relacionado à culinária, mas vai mudando. Agora eu percebo que ele tem hiperfoco em construção, em jogos. A gente consegue inserir o hiperfoco dele, o que ele gosta no momento, nas aulas. Então, algumas situações tem como, porque são conteúdos que até tem a ver, como, em relação à receita, por exemplo, ele gosta muito de receita, então a gente conseguiu trabalhar o gênero textual receita, toda a estrutura, modos de preparo, ingredientes. Fizemos uma receita de brigadeiro, esse que não precisa ir ao fogo, então ele ficou assim, né, maravilhado. O que eu gosto, segunda, três coisas. Matemática, história e geografia e ciências. Caderno de matemática. É o que você mais gosta? Essa foi a primeira aula, foi de continha, depois foi de antes do número, entre o número e depois do número. A professora Gabriele passou isso tudo. Olha só essas figurinhas da patrulha canina. A de história e geografia que eu mais gosto são dos homens de Samoquis e Samoquis. E as outras, e as ciências são sobre a ciência da natureza, sobre os animais, sabe? E a de matemática são continhas assim, de mais, menos, de vezes e de dividir. Meu sonho na matemática é aprender a fórmula de Bhaskara. O trabalho de atendimento educacional especializado desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Santos foi construído com base na legislação federal. As escolas contam com uma orientadora educacional que acolhe e orienta as famílias. Quando os responsáveis pela criança ainda não têm um diagnóstico, eles são encaminhados para uma UBS. Os profissionais da escola também são capacitados para perceberem nos estudantes sinais que indiquem necessidade de atenção. Eu costumo dizer que a escola, ela é a nossa segunda família. É muito importante que eles tenham esse contato com os amigos, com os primos. O atendimento educacional especializado, ele é o carro-chefe da política da educação inclusiva. Então, por essa questão, nós, em todas as nossas escolas do ensino fundamental e da educação infantil, nós temos esse atendimento. Ele ocorre no contraturno escolar, a gente tem nas escolas e a gente também tem nas subvencionadas de educação especial. Hoje em dia, existe mais informação e aí as pessoas estão mais atentas, mas eu acho que a gente ainda precisa entender muito sobre as deficiências, estudar bastante, para poder de verdade aprender a respeitar o direito de todos e aprender de verdade a conviver. A educação inclusiva reconhece e respeita a individualidade de cada um de nós. Faz parte do caminho em direção a uma sociedade mais plural e democrática, onde as diferenças não são obstáculos, são pontes para um mundo melhor.